Bom dia e bom dia. Deus abençoe o dia de vocês. Bora para mais um dia que o Senhor, Ele já fez. Que seja mais uma manhã de avançar, mais uma manhã de romper, mais uma manhã cheia da graça, cheia da presença do Pai. Aleluia. Vão ser chegando. Como é que vocês estão? Tá bem? Glória a Jesus. Bom dia, Robertinha. Bom dia, Renata. Bom dia, Lene. Deus abençoe o dia de vocês. Bom dia, Juju. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Ajeitar meu cabelo. Obrigada. Lene, muito obrigada, viu? Eu fico feliz de escutar isso. Aqui, Cacau falou que essa blusa minha vai sair andando. Na hora que eu peguei ela para poder fazer a live hoje, Cacau falou que essa blusa vai sair andando. Bom dia, Cacau. Claudinha, como diz a Robertinha, né? Bom dia, Claudinha. O meu óculos, eu tô vendo que eu tô enxergando com dificuldade. Eu tô assim, por que eu tô enxergando com dificuldade? É que tá faltando óculos. Obrigada, Renata. Bom dia, Tiara. Vocês estão bem? Firme e forte? Ou tá igual prego no angu? Vamos orar, vamos falar com o Pai. Colocar mais uma manhã nas mãos dele, né? Para que ele nos conduza nesse momento. Nossa, Deus, melhora demais. Melhora demais. Ô Cacau, você me enviou uma solicitação para participar da live, é isso mesmo? Você quer entrar? Vamos orar, gente, vamos falar com o Pai. Aleluia. Bom dia, Senhor. Bom dia, Pai. Bom dia, Espírito Santo. Nós queremos te agradecer nesta manhã por mais um privilégio, por mais um tempo na Tua Palavra, mais um tempo diante do Senhor, Pai. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, e que nada que fizemos, Deus, possa impedir-nos de nos achegar ao Senhor nesta manhã. Limpa a nossa mente, purifica a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos estar inteiramente voltados ao Senhor, Papai. Deus, graça nós te damos por mais um dia que o Senhor já fez, mais um dia que o Senhor já preparou para nós. Nos conduza nesse tempo precioso, nos revela na Tua Palavra, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu te dou liberdade, que o Senhor tenha liberdade de manifestar nesse lugar, de cumprir o Teu propósito e o Teu querer. Deus, nós sabemos que se levantamos mais um dia, significa que propósito tem. Alinha o nosso coração, alinha a nossa mente, para que nós possamos mesmo entender, Pai, aquilo que o Senhor tem para realizar nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai amado, porque o Senhor tem guardado, o Senhor tem nos livrado. Nós agradecemos pelos livramentos que vemos e pelos livramentos que nós não vemos, mas sabemos que eles existem porque o Senhor é Deus que tem guardado a nossa vida. Obrigado por isso. Que esta palavra que nós vamos aprender nesta manhã possa gerar em nós frutos que vão transformar, Pai, uma geração. Em nome de Jesus, envia anjos, Pai, para guardar, para livrar, anjos para estar ao nosso lado, Pai amado, nos livrando de toda seta de Satanás, de toda investida, de toda cilada do diabo, Pai amado. Em nome de Jesus nós te pedimos, guarda aquele que está no trabalho, guarda aquele que está ainda no trânsito,
aqueles que estão em casa, Pai amado, que o Senhor possa mesmo guardar e livrá-los de todo mal. E que o ambiente onde eles estão, Pai, possam ser transformados pela glória do Senhor. Ontem nós lemos, Pai, que Jesus, ele é a expressão exata de quem o Senhor é, que ele é o resplandecente da glória, Pai, que ele irradia a glória do Senhor. E assim como Jesus, nós precisamos, Pai, irradiar a Tua glória. Nós precisamos expressar quem o Senhor é, Pai. Então muda o que tem que ser mudado em nosso coração, para que nós possamos manifestar da glória do Senhor em nome de Jesus. Fique à vontade neste lugar, fale ao nosso coração, que esta palavra dê frutos a 30, a 60, a 100 por um, em nome de Jesus. Em Jesus' name. Amém e amém. Que a palavra lida nesta manhã possa produzir em nosso coração frutos a 30, a 60, a 100 por um. Eu não sei a maneira como você acordou, mas a palavra do Senhor diz que o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. É isso. O choro, ele dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. É a palavra do Senhor, palavra da salvação. Graças a Deus. Então, gente, é isso. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E diz mais, ainda que a figueira não floresça, e ainda que não haja fruto na vide, e ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Eu não sei você, mas eu vou tomar agora o meu chá de capim-limão. Já raspei a língua, já escovei os dentes, já tomei água. E agora o chazinho para manter aí o processo de desinflamar o corpo. Esse chá é bom para dedéu. Glória a Jesus. Pronto. Pronto. The Voices The Voices Gospel, né, Forbes? Bom dia. Renata, aleluia. Bom dia, Cláudia. Deus te abençoa. Cláudia Lopes. É Ana Cláudia? Deixa eu ver se é Ana Cláudia. Cantava essa música errada. Pode ser eu que cantei errado. É Franci Lopes. Mas eu acho que é isso. Que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Hebreus capítulo 2. Hebreus 2. Vamos lá. Bom dia, minha irmã. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Peço oração por minha sobrinha que vai ter bebê. Que o Senhor abençoe aí o nascimento desse bebê em nome de Jesus. Que venha com muita saúde. Ô, Cláudia, que dia que você vai fazer a live? Depois do chazinho? Vamos lá. Capítulo 2 de Hebreus, versículo 1. Também ama a sua vida. Diz o seguinte: portanto, precisamos prestar atenção, muita atenção, às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos dela, pois a mensagem que foi transmitida por meio dos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação anunciada, primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por meio daqueles que a ouviram? E Deus confirmou esta mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons
do Espírito Santo conforme a sua vontade. Aqui nessa tradução que é a NVT fala que nós precisamos prestar atenção às verdades que nos foi anunciada. Vou abrir aqui a King James para a gente ver como é que está a tradução dela. Portanto, convém atentar com mais zelosa atenção às coisas que temos ouvido. Ou seja, se a palavra fala que nós precisamos prestar muita atenção, gastar um tempo a mais, nos atentar de uma forma zelosa, significa que tem como a gente olhar e não prestar atenção de fato, simplesmente ouvir e não ter consciência daquilo que nós ouvimos. É sério isso, gente. A palavra de Deus vai nos dizer: medita na palavra de Deus dia e noite. Por quê? Porque você vai ter um benefício se você meditar. Quando o Senhor estabeleceu os reis, ele disse aos reis o seguinte: não aparte da sua boca, não aparte da sua boca o livro desta lei. Por quê? Porque nós esquecemos facilmente. E aqui o autor de Hebreus diz o seguinte: portanto, por conta de quê? No capítulo 1 nós falamos que Jesus, ele irradia a glória de Deus e ele expressa a forma exata de quem é Deus. E que Deus, Jesus, ele é superior aos anjos. Que ninguém, nem os anjos, nem profetas, ninguém foi superior a Jesus. Nesse livro de Hebreus, nós vamos ver aqui tudo aquilo que Jesus continuou fazendo após a sua ascensão. Então nós sabemos que ele sentou à direita de Deus e que lá ele é o nome que tem o maior poder, é o nome que glorifica ao Senhor. E agora ele está falando assim: portanto, por conta disso, uma vez que Jesus ele é soberano, uma vez que ele é maior, portanto, preste atenção agora em tudo isso que foi anunciado, para que você não venha desviar dela. Gente, desviar dos caminhos do Senhor é a coisa mais fácil que existe. Mais fácil. Só que eu não consigo, não. Teve uma época na faculdade que eu falei assim: vou desviar. Deus não deixa, não deixa. Falei, eu acho que amanhã eu vou desviar. Vou começar a ir pra festa. Vou sair com o pessoal da faculdade. Eu estabeleci no meu coração que eu ia desviar porque eu estava um pouco revoltada com Deus, porque eu queria uma coisa e Ele não me deu. Aí eu falei: você quer saber também, Deus? Eu vou desviar amanhã. Amanhã eu desvio. Mas não deu certo pra mim. Mas desviar não é fácil, não é difícil. Por quê? Porque o nosso coração ele é cheio de vontade. O nosso coração, gente, ele é cheio de prazeres que quer ser saciado. E por isso não é fácil, não é difícil desviar. Uma vez que você se afasta da palavra de Deus, uma vez que você se esquece daquilo que diz as Escrituras, é muito fácil. Por isso que a palavra nos diz para nós prestarmos atenção à verdade dita, para que nós não venhamos desviar dela. Ou seja, ter essa lembrança o tempo todo daquilo que a palavra nos diz, da esperança que ela nos traz, das heranças que temos por ver, por ouvir a palavra, os benefícios que Jesus ele conquistou para nós, as bênçãos que estão liberadas na região celestial, as promessas, as repreensões, as regras que nós temos que seguir. Nós precisamos estar atentos a esta palavra para que nós não venhamos desviar dela. Isso é sério. E ele fala assim: olha, pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme. E o que aconteceu com os anjos? Não se esqueça o que o Senhor fez com os anjos. Ou seja, desobedeceu, teve punição. E não pense que com a gente vai ser diferente. Uma vez que a gente sabe da palavra de Deus e a gente se desvia dela, existe um castigo nos esperando. Deus confirmou a sua mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo conforme a sua vontade. Foi assim que Jesus ele esteve aqui na terra, manifestando dons, sinais, milagres, prodígios, maravilhas. E eu vou falar com vocês uma coisa. Eu acho que é Números 6. Vou ver se é Números 6 ou Êxodo 6. Deixa eu ver aqui.
Sabe aquele episódio que Deus ele repreende Moisés porque ele não circuncidou seu filho? Êxodo 4. Êxodo 4, 24. Vamos ver aqui. Depois vocês podem ler, que aí vocês vão entender completo. Mas quando a gente chega lá em Êxodo, no capítulo 4, vai falar o seguinte, que lembra do episódio, Moisés mata um homem no Egito, ele vai para peregrinar ali pelo deserto, encontra ali Jetro e encontra Zípora. Ele casa com Zípora pastoreava as ovelhas do seu pai e aquela coisa toda, e Moisés casa com Zípora e tem filhos com ela. Só que Moisés, ele lembrava da lei, ele sabia da lei, ele sabia como é que funcionava as coisas e tudo mais. Só que por passar tanto tempo longe daquela cultura, ele não circuncida seu filho. Então Deus aparece para ele, mostra ali a sarça ardente, aquela coisa toda, Moisés, eu te chamo, vem que você vai falar, você vai libertar o meu povo, tal e tal e tal e tal. E Deus, ele fica um pouco assim, Moisés, vou te matar, porque que você não circuncidou seu filho? Por que você não trouxe essa cultura para eles? Se você sabia, por que você não fez? Será que foi o tempo que Moisés passou longe da terra dele que fez ele se esquecer do mandamento do Senhor? O circuncidar a criança fazia parte da cultura dele. Era lei. E ele conhecia. E por que ele não executou com os seus filhos? Vocês estão entendendo? É muito fácil a gente saber e não praticar. Moisés foi um homem assim, sensacional, Deus escolheu ele de uma forma linda. Só que chega um ponto que ele estava ali caminhando com o povo depois de libertar o povo, que Deus vira para ele e falou assim, fale com a rocha, é isso? E ele vai lá e bate? Não é isso? Tô certa de tudo? E ele desobedeceu por conta de um comando assim, ó, que foi errado. Não era para bater na rocha. E ele bate na rocha. E com a gente não é diferente. Uma vez que a gente se afasta um pouquinho da palavra de Deus, a gente faz comando errado. Deus vira para você e fala assim, olha, vai lá e fala isso. A Cacau compartilhou algo que ela tá lendo num livro. E no livro fala sobre a questão de interpretar errado as coisas. Tinha um profeta na igreja, um profeta muito conhecido. E esse profeta, ele olhou para uma pessoa da igreja e ele teve a visão de notas musicais ao redor da pessoa. E aí ele virou para aquela pessoa e falou assim, ó, Deus me falou que o seu chamado é para ser músico. Você vai ser levita do Senhor, você vai cantar, você vai estar ali, ó, junto com o pessoal que canta do louvor. E ele, mas não faz sentido e tal, não tem como eu ser o ministro do louvor e papapá. E ele falou assim, não, mas Deus me mostrou as notas musicais, você vai ser o ministro de louvor, você vai cantar, você vai tocar alguma coisa assim. E ele pegou e foi fazer. Só que na verdade, o Senhor queria que aquela pessoa, aquela pessoa tinha uma loja de instrumentos musicais. E o cara entregou o recado errado. E para outro, ele viu uma nuvem preta e dinheiro em cima dessa nuvem. Ele virou pro cara e falou assim, ó, você está roubando. Alguma coisa assim. Não vou entender direito o que ele estava roubando, mas o profeta falou assim, Deus me mostrou que você está roubando dinheiro de X público. E o irmão ficou mal na igreja. E o povo perdeu a confiança dos irmãos. E aquela coisa toda, porque o cara era o profeta. Era o profeta. E ele falou que o cara estava roubando. Passou alguns dias, semanas, não sei, não vou lembrar. Eu não sou boa para memória assim não. Aí passou alguns dias, o sócio do cara roubou ele dentro da empresa. Passou a perna nele. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Nessa história? A visão existia. As notas musicais estavam ao redor do homem. O profeta viu. Só que a interpretação foi errada. Existia uma nuvem mesmo, com dinheiro. Significa que tinha roubo, que tinha alguma coisa errada acontecendo com dinheiro, mas a interpretação foi errada. Uma vez que nós nos afastamos
de Deus, nós começamos a entender os comandos errados. E isso tem que ficar bem claro dentro do nosso coração. A palavra nos diz, preste muita atenção às verdades ditas, para que você não desvie dela. Então, se você quer ter uma sensibilidade, você quer ouvir com clareza aquilo que Deus ele tem para a sua vida, você precisa se aproximar um pouco mais de Deus. Uma vez eu aprendi que Deus ele não grita. Deus não grita, ele fala bem baixinho. E muita gente que fala assim, eu não consigo ouvir Deus. Você não vai conseguir ouvir Deus se o secador estiver ligado. O secador é as vozes que vêm do mundo, que sufoca e Deus está falando assim, filha, faz isso, aquilo, outro. Você, Deus, não estou te ouvindo. Desliga as vozes que estão ao seu redor. Coloca assim, um tampãozinho para escutar. Porque toda vez que você vai fazer algo, existe um público que diz assim, faz isso, faz dessa forma, não faz dessa forma. Isso vai dar errado, isso vai dar certo. E você fica assim, mas e aí, o que eu faço? Enquanto o secador estiver ligado, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Aí você desliga o secador e Deus continua falando com você assim, filho, faz dessa forma. Aí você, Deus, não estou te ouvindo. Mas talvez você está falando com Deus, ele está de um lado da rua e você está do outro. A distância é muito grande. Ele está gritando, ele não vai gritar e falar assim, faz isso. Ele não vai fazer. Ele vai continuar dizendo, filho, faz isso. E você, Deus, então chega mais perto. Chega um pouquinho mais perto de Deus. E na hora que estiver bem pertinho dele, ele vai falar assim, filho, faz isso. E você vai escutar. Assim funciona com Deus. Deus, ele não grita com a gente. Deus, ele fala. E parece que ele já acostumou a falar baixinho. Ele fala bem baixinho. Para ouvir a voz de Deus, gente, tem que estar perto dele. Se você não se aproxima de Deus, você não vai conseguir ouvi-lo. E se você não desliga os secadores que estão ao seu redor, fica pior ainda. Eu canso de receber mensagens de pessoas que falam assim, Raira, eu estou no caminho do Senhor já faz 5 anos e Deus não fala comigo. Eu não respondo imediato, mas eu levo a pessoa a entender isso. Mas a vontade que eu tenho de responder é mentira. Impossível Deus não falar com aqueles que têm relacionamento com Ele. Pode acontecer que Ele está falando e você não está ouvindo. O problema está do outro lado e não em Deus. Porque Deus não é ruim de falar comigo e deixar você sem ouvir. Sabe, deixar você sem uma resposta. Deus, ele não é ruim, gente. Não é. Você acha que Deus ele faz acepção de pessoas? Do contrário, a palavra dele estaria mentindo, que diz que é pecado cometer acepção de pessoas. Uma vez que a palavra de Deus diz que é pecado cometer acepção de pessoas, não pense você que Deus faz acepção de pessoas, não. A mesma bondade que ele coloca sobre a minha vida, ele coloca sobre a sua. A mesma forma que ele vai falar para mim e se importar em me responder, ele vai se importar em te responder também. Acontece que a intensidade não é a mesma, que nós vamos buscar o Senhor. Aquele que se aproxima mais dele vai ouvir com muito mais clareza. Vocês estão me entendendo? Deus tem uma resposta para tudo. É justamente isso, Vera. Ele tem. Ele não é um Deus injusto, que vai responder um e não vai responder outro. Acontece que às vezes você está tão envolvido na sua rotina, você está tão intertido com as coisas que Deus tem te dado. Você ganhou um carro novo, você ganhou um filho, você casou agora. E aí é tanta coisa acontecendo na sua vida que você não ajoelha mais para poder orar. E é sério isso, gente. É sério, uma igreja que não ajoelha mais para orar. No passado, era costume, era tradição. Por várias vezes eu entrava num quartinho e eu pegava minha avó de joelho. Ela estava ali orando, falando com Deus, com a sainha dela. Pode ser a religiosidade da saia, disso, daquilo outro? Pode. Mas ela sempre estava de joelho orando. Nós precisamos resgatar a cultura de orar de joelho. A questão do tempo de Deus também não é o nosso. Sim. Mas o contexto, Krishna, que eu estou falando, é que muita gente alega não ouvir Deus
só que não desliga os barulhos que estão à volta, não desliga o secador, não se aproxima de Deus. Vai ter vezes que Deus não vai responder? Vai. Mas eu já cansei de buscar respostas por algo e Deus não me respondia esse algo e Ele falava outras coisas comigo. Eu falava, Deus, por que o Senhor fala comigo? Eu te escuto todos os dias, mas não vem a resposta daquilo. Ele não queria responder. Mas relacionamento, Deus sempre vai ter com os filhos. Vocês estão me entendendo? Então, aproxima um pouco mais. Aproxima seu ouvido assim um pouquinho mais de Deus. E aí você vai conseguir ouvir Ele. Amém? Moisés, eu não sei o que aconteceu, mas Moisés estava indo bonitinho. E Deus falou assim, fale com a rocha. E ele dá uma cacetada na rocha. Pá! Saiu água. Aparentemente, parecia estar tudo certo, porque o povo queria beber água e tinha água. Ele bateu na rocha e a água saiu. Por misericórdia, Deus operou. Só que aí ele falou assim, por conta disso, filho, você não vai entrar. Aí você olha e fala assim, poxa Deus, que injustiça. O cara viveu a vida dele, andou não sei quantos anos no deserto e o Senhor não vai deixar ele entrar? A desobediência, gente. Tem muitas coisas que Deus não vai te consumir por misericórdia, mas Ele vai te privar de muitos benefícios que estaria ao seu dispor se você tivesse obedecido. Existem consequências que carregam para a vida. É para a vida, tá? Não pensa você que é só, Deus perdoou, perdoou. Mas consequência, Deus nunca tira. Nunca, tá? Vai colher. Você pode fazer a sua escolha? Pode. Você pode dar uma voltinha no mundo? Pode. Pode beber até cair? Pode. Pode ficar com um outro? Pode. Mas você vai colher a consequência disso. Versículo 5. Além disso, não são anjos que governarão o mundo futuro a que nós referimos, porque em certo lugar alguém disse, quem é o simples mortal para que penses nele? Quem é o filho do homem para que com ele te importes? Deus, ele se importa com a gente. Quem que somos nós, gente, para que Deus se importe dessa maneira? Quem é o simples mortal para que nele pense? Quem é o filho do homem para que com ele te importes? No entanto, por pouco tempo o fizeste, um pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e honra. Tu lhe deste toda a autoridade sobre todas as coisas. Isso aqui somos nós. Nós só alcançamos isso porque Jesus um dia veio. E na hora que ele se entregou por nós, ele falou assim, agora a partir de hoje eles são meus irmãos. E o mesmo poder que tinha sobre mim está sobre ele. Tudo que um dia eu alcancei, eles vão alcançar também. Quem somos nós? Tão pequenos, seres tão pequenos, para que Deus se importe conosco? Um pouco menor que os anjos, porém coroado com glória e honra. Quando se diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. Tu lhe deste autoridade sobre todas as coisas. Quando ele diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. Aqui ainda se referindo sobre Jesus, nada foi deixado de fora em relação à autoridade que ele recebeu do Pai. Ei, minha discipuladora, olha gente quem que entrou. Essa aqui é a Soraya Barreto, é a nossa pastora, ela que me discipula. Pensa numa mulher chique, gente, ela. Um dia eu vou ficar na aula da roupa, tá, Soraya? Eu amo a sua vida. A mulher carrega uma essência linda de Jesus, gente. Vejo verdade na vida dela. É um pouco brava, mas carrega amor como ninguém. É verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à sua autoridade. Contudo, vemos Jesus que por um pouco de tempo foi feito um pouco menor que os anjos e que por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e honra. Vamos lá.
Por um momento, qual momento que ele foi menor que os anjos? No tempo que ele teve aqui nessa terra e na hora que ele morre, quando Jesus morreu, muita gente pensou assim, acabou, esse é o fim dele. Só que ali não era o fim. Por um pouco de tempo, ele foi menor que os anjos. Porém, por ter sofrido a morte. Porém, agora, ele está coroado de glória e honra. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. A morte que faz separação de Deus, sabe aquela morte que era preparada para nós, que nos faria para sempre afastado de Deus? Pois é, Jesus ele sofreu. Por isso muitos pensaram, nossa, mas ele é menor até que os anjos. Porém, agora está coroado de glória e honra. Deus, versículo 10. Deus, para quem por meio de todas as coisas foram criados, escolheu levar muitos filhos à glória. Glória a Jesus. Quem gosta de riscar, risca isso. Deus resolveu, né? E ele escolheu levar muitos filhos para a glória. E era apropriado que por meio do sofrimento de Jesus, ele tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. Jesus, ele já fez o sacrifício maior. Tudo que nos resta agora é seguir os seus passos. O papel mais difícil ele já fez por nós. O nosso papel agora é fazer tudo aquilo que ele fez. É andar no caminho reto como ele andou. Versículo 11 vai dizer assim: assim, tanto o que santifica como os que são santificados procede de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los de irmão quando diz: proclamarei teu nome a meus irmãos. No meio do teu povo reunido te louvarei. E também afirmou: porém minha confiança nele, isto é, eu e os filhos que Deus me deu. Jesus, hora nenhuma, ele tem vergonha de nos chamar de irmãos. Por quê? Porque nós aprendemos a viver um estilo de vida diferente. Não é que Deus vai chamar qualquer um de irmão, mas ele tem admiração em chamar de irmão aqueles que prestam atenção nas verdades ditas. Entende? Aqueles que praticam o que é certo, aqueles que já não têm mais inveja no coração, aqueles que não andam numa vida de ganância, não andam numa vida de mentira, de prostituição, de lascívia, de avareza, de N coisas mais. Uma vez que ele já fez o maior papel, gente, o nosso é o mínimo. Presta atenção na palavra do Senhor dia e noite. Medita nela dia e noite. Não aparte da sua boca o livro desta lei, para que te suceda tudo bem. Para que sua vida seja transformada, para que você entre no caminho de bênção, para que você entre na portinha estreita. E Jesus fala assim: esses são os meus irmãos. Sabe, nós estamos vivendo um tempo onde o povo já não quer mais se santificar. Mas a santificação é necessária. Ainda mais para esse tempo onde o mundo está tão virado, está tão conturbado. Cada um vive de acordo com a vontade que quer. Cada um conduz a vida da maneira que quer. Santificação é necessária. Terminei, falta umas 10 páginas para me acabar. O livro A Cultura do Jejum. Mas o curso eu já terminei. E aí, lendo esse livro, ele vai falar que nós precisamos desenvolver a cultura do jejum. Voltar a essa cultura de jejuar. Por quê? Porque todas as vezes que o homem caiu, tinha uma relação muito direta com a comida. A comida, ela mexe muito com a gente. Então, uma forma de santificar e manter aí o nosso coração bem reto com o Senhor é a cultura do jejum. Como é que Eva caiu no jardim? Por conta de uma maçã? O que fez Esaú perder a primogenitura? Um prato de lentilha. O que depois da Bíblia dizer que Jesus ele teve fome? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Essa fome que fala na Bíblia não é a fome que a gente sente de pular uma refeição. Essa não é fome.
A fome verdadeira é aquela que começa a comer os tecidos humanos. Tipo assim, nosso corpo tem gordura e tem o tecido, tem o músculo. Quando a gente entra, o corpo da gente entra em cetose, o nosso corpo para de comer fora e passa a comer dentro. Ele come das gorduras que nós estocamos. No meu caso, eu tenho bastante. Tenho bastante gordura. Só que o nosso Senhor Jesus, imagino eu também que ele tinha um corpo mais sarado, né? Ele não era uma pessoa que tinha muita gordura corporal. E Jesus, ele passa 40 dias sem comer. E durante esses 40 dias, o corpo dele estava se alimentando da gordura que ele tinha estocado. E aí, quando chega no final dos 40 dias, Jesus, ele teve fome. Ou seja, o seu corpo começou a comer tecido muscular. Começou a comer o músculo porque a gordura do corpo acabou. Então, o que ele faz? Ele estava com fome. Ele falou assim, agora eu vou entregar o meu jejum. E na hora que ele foi para entregar o jejum, o diabo apareceu. E quando o diabo apareceu, o diabo virou para ele e falou assim, se você é mesmo filho de Deus, transforme essa pedra em pão. E Jesus, lotado de fome, respondeu, nem só de pão viverá o homem. Quem já teve a experiência de ir no supermercado com fome? Levanta a mão, quem já teve a oportunidade de ir no supermercado com fome. Eu estou há 5 meses afastada e não estou tendo forças para voltar. Confesso que eu tenho saudades, mas não consigo. Thay, você quer voltar para Jesus hoje? Você quer fazer essa oração voltando para Jesus? Se você quer fazer essa oração voltando para Jesus hoje, você escreve assim, Senhor Jesus, eu quero voltar. E se você está assistindo essa live e ainda não aceitou Jesus e quer caminhar com Ele, você vai escrever assim, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor. Se quiseres, faças que vou orar pela sua vida. Amém. Então, a experiência da gente ir no supermercado com fome é sensacional. Porque você vai no supermercado com fome e era para você comprar tipo um frango e um quiabo. E aí você compra batata, você compra cebola, você compra salgadinho, você compra refrigerante, você compra vitamina. Você compra o mundo porque você está com fome. Você está entendendo? Você compra o mundo porque você está com fome. A gente compra até quando vai no supermercado sem a fome. Amém. Uma pausa na explicação, porque a Gisela aceitou Jesus como o seu Senhor. Glória a Deus pela sua vida. Gisela Maísa, glória a Deus. Eu vou orar por você, viu, filha? Seja bem-vinda à família de Cristo. Que o Pai, Ele possa te fortalecer, tá? Gisela Maísa, vamos orar. Tem mais alguém que gostaria de aceitar Jesus como Salvador ou gostaria de voltar para os caminhos dele? Se você quer fazer isso, você escreve, Senhor Jesus, eu quero voltar. Ou se você quer aceitar, você vai escrever, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor. Ele é Salvador da sua vida. Glória a Jesus. Hoje tem festa no céu. Esquitã, 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 esquitã. O diabo perdeu mais uma vez. Glória a Deus. É isso. Glória a Jesus. Esse sacrifício que a gente falou, Gisela, Jesus, ele fez por você. E ele tem um prazer em te chamar de filha. É muito bom, sabe, caminhar com ele. Não é um caminho que é fácil, mas a palavra nos diz, lá em 1 ou 2 Pedro, 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 3, vai dizer que tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida devota a Ele, Ele já nos entregou. Então tudo que você precisa para a sua vida, para a sua caminhada, não precisa assustar.
A gente não fala sobre a religião, a gente não fala sobre a ida na igreja, mas a gente fala sobre aceitar Jesus como o suficiente Senhor da sua vida. Os seus comandos agora é a partir dele. Jane, seu nome é Jane, por que tem rato na frente? Rato, Jane, rato. Como é que é seu nome, minha irmã? Vou orar por você. Jane? A Jane quer voltar para os caminhos do Pai. Eu quero voltar ao primeiro amor. Amém. Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vendidos para Jesus. Regiane Rato. Anne. Amém. Vendidos para Jesus. É isso. Coloque a mão no coração de vocês. Vou orar por vocês, Gisela e Regiane. Deus, nesta manhã, nós te agradecemos pela tua bondade e pelo teu amor, Pai. Nós acabamos de ler que o Senhor, por um momento, foi menor que os anjos, por conta da morte, mas o Senhor, o Pai, te coroou de glória e honra. Pai, eu quero te dizer que valeu a pena, viu? Valeu muito a pena, porque além de um tanto de gente que está aqui comigo nesse devocional pela manhã, que já te aceitou como Senhor na vida, hoje a Gisela, ela declarou que ela quer o Senhor como Senhor da vida dela, como Salvador. Ela te reconhece, Pai, como o Senhor da vida dela. Meu Deus, e a minha irmã, Regiane, ela quer voltar para esse caminho. Ela reconhece que não tem outro caminho senão o Senhor. Obrigado por isso, Pai. Coloca aí se existe o seu bloquinho de anotações. Escreve o nome da Gisela, o nome da Regiane nesse bloquinho de anotações, no livro da vida, Pai. Para que no dia que o Senhor voltar, o Senhor possa resgatá-las e ela ter a vida justificada. Pai, nenhuma condenação existe mais sobre a vida delas, porque a partir de hoje, quem as justifica é o Senhor. Não deixe o diabo acusar, não deixe o diabo lançar seta, dizer que elas não conseguem viver uma vida reta, que é isso, aquilo, outro e muito mais, Pai. Mostre para elas que o sacrifício maior o Senhor já fez e que a força, a alegria, o amor, a paciência, o domínio próprio que elas precisam, Pai, para levar uma vida devota ao Senhor, o Senhor já colocou dentro delas. Obrigado por isso, fortalece as tuas filhas, Pai. Conduz elas num caminho de paz, coloca amizades abençoadas, Pai, amigos abençoados para caminhar com elas, Deus. Não permita que Satanás coloque pessoas que não têm propósito, pessoas que vão afastar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Fortalece elas até o momento, Pai, que o Senhor vai começar a usar para gerar frutos através dela, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Deus é bom o tempo todo. Glória a Jesus. Ô Thay, é isso mesmo, o caminho é esse, sabe? É você ter esse relacionamento com o Pai. No que você precisar, pode contar comigo, e tem um tanto de gente aqui que você também pode contar. Tem a Cacau, tem a Roberta, tem a Ana, tem a Inês, tem a Lô, tem a Renata, tem um tanto de gente. A Vanessa sempre tá aqui, tem a Juliana, tá sempre aqui, tem um tanto de gente, a Tainá. Você pode escolher pessoas desses nomes que eu falei, eu tenho certeza que vão te acolher, que vão te abraçar, que vão bater um papo com você. A Marília sempre tá aqui, a Crisna, são pessoas que já comentaram. Você pode clicar, chamar no direct e confessar, contar os seus pecados se você quiser, sabe? É muito importante nesse retorno, nessa volta para Jesus, você confessar os seus pecados, para que eles não tenham mais poder de ficar aí te julgando, te condenando, e isso vai fazer o seu processo de volta ser mais fácil, tá? Se você não quiser me chamar, chame qualquer uma dessas pessoas que eu te falei e conversa, bate papo, gasta tempo, fala: irmã, conta comigo, irmã, ora por mim, meu problema é esse, eu não tenho força, e esse povo vai ler Bíblia com você, vai orar com você. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção, tá?
Não se sinta constrangida porque você não quis voltar hoje. A única coisa que eu vou te falar é: não demore a voltar, porque Jesus ele está vindo, para que quando ele voltar, ele não te encontre fora do cercadinho dele, tá bom? Então não demore e não pense que vai chegar o dia de você se sentir digna demais para voltar para Jesus. Não é assim que funciona. Se eu olhar para minha vida hoje, eu me sinto indigna, mas não é por merecimento, é por graça, é por amor, entendeu? Não é merecimento, não é nada que eu fiz, mas ele fez por mim, só isso. Então, gente, voltando ao que eu estava falando, vamos lá. Comida, sobre santificar a vida. No momento em que Jesus teve fome, o diabo virou para ele e falou assim: se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele estava com muita fome. Por quê? A fome já era tanta que começou a comer os tecidos dele. E se pensar na rapidez, na vez que a gente vai no supermercado com fome, a gente quer comer o mundo, com tanta fome que Jesus estava, ele poderia falar assim, ó, pedra, pão, comer. Era a necessidade dele do momento. E ele não fez isso. Então, as maiores vezes que o homem cai, que ele peca, tem um envolvimento direto com a comida. Então, vigia, ora, mantém seu coração ali reto diante de Deus. Toma cuidado, porque a comida, ela nos faz cair. Então, se você quer uma forma de se santificar, é o jejum, tá? Consagração é o jejum. Vamos continuar a leitura. Versículo 14. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo, que tinha o poder sobre a morte. Uma vez que o diabo entregou lá o fruto proibido para Eva, e ela comeu, a morte entrou, e o diabo passou a ter controle sobre a morte. Mas uma vez que Jesus ele se tornou carne, ele morreu em nosso lugar, e a partir daquele momento ele pegou o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estaria escravizado pela morte. Olha isso, gente. A morte entrou e ela tinha poder sobre nós. Agora não tem mais. Jesus governa sobre a morte. Jesus governa sobre o diabo. Também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Glória a Deus. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser o nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote, diante de Deus, a realizar o sacrifício que remove o pecado do povo, uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Não tem um sentimento, não tem nada que a gente venha sentir ou passar aqui nessa terra que Jesus ele já não conheça. Ele sofreu em todos os aspectos, então ele consegue entender a ansiedade, ele consegue entender a dor, ele consegue entender a rejeição, ele consegue entender muitos sentimentos. Ele sabe o que é sofrer no físico, porque ele foi chicoteado, bateram até nele. Então ele sabe, ele conhece esses sentimentos. Mas mesmo assim, ele escolheu sofrer por mim, por você, para que hoje a gente tivesse vida. E essa vida é em abundância. Amém? Glória a Jesus pela vida de vocês que estão aqui. Fica firme, meus irmãos. É dessa forma que nós terminamos o capítulo de hoje. Jesus, ele é poderoso. Manifeste, santifique e exale esse cheirinho de Jesus, tá bom? Coloque sua mão no coração. Vamos orar, vamos finalizar falando com o Pai, agradecendo Ele por essa palavra. Ah, papai. Pai, muito obrigada por essa palavra. Que ela possa germinar em nosso coração. Deus, nós te agradecemos de todo o nosso coração por tua bondade, pela tua fidelidade, por tudo aquilo que o Senhor conquistou pra gente naquela cruz. Nós queremos fazer valer a pena o seu sacrifício, Pai. Quero mesmo que todas as vidas sejam salvas, Deus.
Quero me preocupar além, Pai, com cada uma das vidas que estão ao meu redor. Que o Senhor possa salvar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa conduzi-las, Pai, a um caminho reto. Em nome de Jesus. Que nós possamos agradar ao Senhor com a nossa vida, com o nosso estilo de vida, com os nossos dons, com os nossos talentos, com tudo aquilo que temos, Pai. Em nome de Jesus, faça com que essa palavra tenha raiz em nosso coração e que ela nunca venha sair deste lugar. Em nome de Jesus. É o que eu te peço. Nós queremos viver um dia abençoado, um dia cheio da Tua presença, Pai. Um dia para exalar do Teu amor, da Tua bondade, da Tua graça, da Tua misericórdia. Um dia para ser parecido com o Senhor, Pai. Um dia de cada vez, sem apartar da nossa boca as palavras do livro que o Senhor já escreveu, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem operado no nosso meio. Nós te agradecemos e rendemos graças em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Fica firme, viu, gente? Fica firme com Jesus. Deixa eu bisbilhotar quem que tá por aqui. Tem alguém que quer contar um testemunho? Fale comigo. Se tiver alguém que quer contar um testemunho, compartilhar o que Deus fez aí nesses últimos dias, fala assim, eu quero, e eu vou te chamar para você contar o seu testemunho. Eu gosto dessa parte, eu acho que gera edificação também. Aleluia. Glória a Deus. Com sono, gente. Com muito sono. Para aqueles que estão entrando agora, nós já finalizamos o nosso devocional. E agora é o momento do testemunho. Se tiver alguém que quer contar um testemunho, me fale que eu vou te chamar. Se não tiver ninguém, amanhã você arruma. Arruma o cabelo, pintei o cabelo, passa batom e aí você entra. Quero aprender mais da Bíblia, eu tenho muita dificuldade. Abigail, todas as manhãs nós estamos aqui. Bora estudar a Bíblia junto que você vai aprender. Cada dia mais. Cacau, você tá aqui em casa? Você foi pra academia? Já tá voltando? Tô com fome. Vai tomar café. Beatriz. Bom dia, Bia. Ô, Bia, você tá chegando atrasada na live, hein, Bia? Amanhã eu tô te esperando aqui, 6h40, fazer devocional. Você e a Ilka. Ô, Ilka, amanhã eu tô te esperando cedo, hein? Beijo, gente. Não tem ninguém que quer contar testemunho? Amém. Senhor não tá operando por aí? Tá fácil pra ninguém, né? Tenho muito testemunho. É de Deus deixar pra amanhã. Confirmação, tem que arrumar. Amém, Vera. Amém. Amanhã, então, a gente escuta seu testemunho, tá bom? O print. Tirou? Aqui tá, graças a Deus. Tô com fome, viu, gente? Então vamos embora. Eu não quero entrar na live. Tem que contar, Marília, aquilo que o Senhor, Ele tá fazendo na sua vida. Fala só um pouquinho para mim ter uma bênção para compartilhar com os irmãos. É porque você entrou agora, minha irmã? Falta... Ah, tá, falta só um tiquinho para me ter uma bênção para compartilhar. Amém. Vou esperar concluir para me contar. Amém. Glória a Deus, tá? Um beijo, um queijo e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, Flavinha, linda. Bom dia para você e para a Angelina. Deus abençoe vocês. Nós já estamos finalizando o devocional, Flavinha. Um beijo gigante no seu coração, tá bom? Até amanhã, Vanessa.